Oi, oi. Bom dia. Bom dia. Quase boa tarde. Quase boa tarde já. Quase meio-dia. Amanhã, né? As manhãs de São Paulo estão sendo cinzas, né? O tempo está um pouquinho mais firme hoje. E a gente vai continuar a palavra que se iniciou ontem e que o pai pediu para a gente ler o contexto completo, mas como é grande, né, a história de Jó, Um pouquinho de cada vez, né? é um pouquinho por vez. A gente vai tentar ler 2, se o capítulo for pequeno, até 3, né, para ir completando o contexto. E aí, para quem quiser acompanhar depois ou ter o contexto completo, é só pegar todas as lives, né, que ficam gravadas aqui e fazer uma leitura ou escutar a leitura geral, e aí vai ter o contexto geral da história, que foi assim um baita de um resumo dizendo que Jó era abençoado abundantemente por Deus e que o honrava, ele, família e tudo. E o diabo foi cutucar Deus, dizendo: ele só é assim com o Senhor porque o Senhor dá tudo para ele. Se o Senhor tirar tudo dele, será que ele vai continuar desse jeito? E Deus falou: eu te autorizo. Deus falou para o diabo: eu te autorizo a tirar tudo dele, mas não toque e não mate. E veremos. E a história se desenrola, mas o principal é: até o diabo obedece a Deus, e ele só faz porque o Pai diz: vamos testar. A vida toda da criação me coloco junto, pois sou criação de Deus, e assim como todos nós estamos sendo testados na nossa fé, principalmente aqueles que dizem que seguem a palavra. Esses são mais testados, porque quando você diz graças a Deus, vai com Deus, fique com Deus, isso é só da boca para fora um clichê ou é de verdade? Você vive essa palavra. Neste momento que passamos todos, eu acho que a gente precisa ajoelhar no nosso quartinho, fechar a porta, orar e falar: Pai, perdoa dos meus pecados, principalmente por usar o teu nome em vão por muitas vezes. Tá? Então vamos dar uma sequência. Nós lemos ontem Jó 1 e 2, está lá gravado. Agora vamos 3 e 4 e, se der, se o pai autorizar, 5. Se não, aos pouquinhos nós vamos dando sequência. Então, finalmente Jó começou a falar e amaldiçoou o dia em que tinha nascido. Jó disse: maldito seja o dia em que eu nasci, maldito seja a noite em que se disse: nasceu um menino. Espero que aquele dia seja transformado em trevas profundas, e Deus lá do céu se esqueça dele e não deixe a luz brilhar sobre ele. Espero que ele fique para sempre encoberto por nuvens escuras, preso para sempre na mais profunda escuridão. Que aquela noite fique escura e fria para sempre. Tomara que ela não seja contada entre os dias do ano. Seja aquela noite solitária e triste, e nela se não ouçam os gritos de alegria. Amaldiçoem aquele dia
aqueles que amaldiçoam os dias, aqueles que têm o poder sobre o Leviatã. O Leviatã era considerado um monstro marinho, tá? Que se apaguem as estrelas matutinas, que ela espere a luz da manhã, mas a luz não venha, e não veja os primeiros raios de luz no horizonte. Pois ela deixou que minha mãe me desse a luz, e me obrigou a passar por esse sofrimento. Quem me dera morrer antes de ter nascido, ou tivesse morrido ao nascer. Por que minha mãe me colocou em seu colo? Por que ela me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, eu estaria feliz agora, descansando em paz, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram grandes e ricas sepulturas para si. Quem sabe estaria lado a lado com governadores que viviam em belos palácios cheios de prata e ouro. Ah, se eu tivesse morrido enquanto ainda estava no ventre da minha mãe, sem nunca ter visto a luz do sol. Porque depois da morte, os perversos já não podem mais praticar suas maldades. Os que viveram sofrendo podem descansar. Depois da morte, os prisioneiros desfrutam sossego. Já não ouvem as ameaças dos guardas da prisão. Depois da morte, todos são iguais, ricos e pobres. O escravo finalmente fica livre do seu senhor. Ah, por que deixar os infelizes saberem o que é a vida? Por que deixar viver os de coração amargurado, quando eles desejam tanto a morte? Por que ela não vem? Para os desesperados, a morte vale mais que um tesouro. Que alegria para eles ao encontrar alívio e descanso numa sepultura. Por que deixar viver aquele que só terá sofrimento? Uma vida que Deus cercou de tristeza por todos os lados. De tanto chorar e gemer, nem consigo comer. Minhas lágrimas correm como uma fonte. O infortúnio que eu tanto temia veio sobre mim. O que eu tanto receava acabou acontecendo. Não tenho paz, nem alívio, nem sossego, só dor e inquietação. Esse é o 3? É. Bom, só uma reflexão sobre esse capítulo 3. Depois que Jó perdeu tudo, família, a maioria dos amigos, todas as coisas materiais, filhos, tudo que ele realmente preservava e honrava a Deus, ele não deixou de continuar honrando a Deus, mas ele pediu para morrer, porque a morte alivia, né? E nessa reflexão dele, ele diz uma coisa que nós recebemos de Deus quando o nosso pequeno foi embora, ainda em gestação. E o pai disse: venha a mim os puros de alma, pois ainda não foram, vamos traduzir por uma palavra humana, infectados pelo mal humano, e são puros e vão estar comigo aqui no meu coral, cantando para mim, né? Então, essas crianças que eventualmente as mães choram, lógico, nós somos humanos e temos sentimentos, que vão embora muito cedo, normalmente a gente tem essa visão agora, são anjos que Deus chama para perto dele, porque eles ainda não tiveram a vivência, né, aqui na terra, e não foram colocados à prova de todo esse mal que nos rodeia, e muitas vezes a gente se deixa levar. Mas é importante ressaltar o seguinte: essa passagem, até o final da história de Jó, ele honrava a Deus,
mesmo quando tinha tudo, mas era um relacionamento em que ele ouvia falar de Deus. Uhum. E Era respeito, muito, né? é avassalador você passar por uma provação, né? Como a que ele estava passando, sem que você realmente conheça a Deus face a face. Uhum. Então, nós passamos por isso e a gente sabe a diferença. Então, lá em 2016, né, quando foi a primeira gestação que nós perdemos, a gente estava eu me coloco no lugar de Jó aqui, querendo morrer. Então, pai, me leva logo, porque cada dia passando por essa dor é uma tortura, Uhum. né? Não encontrava paz. No entanto, o ano passado, né, quando houve a segunda perda, né? Mas, sim, eu conheci Jesus face a face. Foi totalmente diferente encarar a provação. Uhum. E sabe? tá sendo, né? Então, e ainda que eu engravide mais 10 vezes, né? Porque a idade já não permite tanto. e que aconteça mais 10 vezes de só ficar comigo durante a gestação, e Deus queira recolher mais cedo, porque afinal o filho não vem com prazo de validade. Uhum. Eu tenho segurança no meu coração que eu nunca mais estarei nesse ponto aqui de falar, eu quero morrer. Nunca mais. Uhum. Porque uma vez que você tem essa experiência de conhecer Deus face a face, nada mais te abala. A gente tá servindo ele. A gente tem um ou outro dia, assim, mais esquisito, Nós né? somos humanos, né? Mas não chega nem perto disso aqui. Então, eu amo essa história justamente por essa identificação. Vamos lá pro capítulo 4. Quando o Jó acabou de falar, o Elifaz, o amigo que foi visitar, um dos amigos que foi visitá-lo, né, natural de Temã, respondeu: será muito difícil para você ouvir algumas palavras sem deixá-lo impaciente. Mas há algumas coisas que eu não posso deixar de lhe dizer. No passado, você ensinou pessoas que estavam sofrendo a confiar em Deus. Você ajudou os fracos, caídos e desesperados a começar de novo. Você fortaleceu os que estavam com os joelhos vacilantes. No entanto, agora que chegou a sua vez de passar pelos mesmos sofrimentos, você se desespera. É fácil, né, para esse amigo falar isso, porque não é ele que tá passando. Hoje, quando eu vejo alguém passando por algo semelhante, ainda mais se eu sei que aquela pessoa ainda não teve esse encontro com Deus, a minha empatia é gigantesca. Vontade de pegar no colo, sabe? Mas eu não sou Jesus. Uhum. Só quem pode realmente curar aquele coração ferido é Ele. Mas como amigos, né? Muitas vezes a gente quer aconselhar, a gente quer acolher e tal, mas o nosso poder é muito limitado. O que melhor um amigo pode fazer por você é te apresentar Jesus. É falar para você como foi a experiência dele, sabe? Para que você acredite que aquilo é possível. Porque quando você apresenta Jesus para alguém e essa pessoa começa a crer, ela ganha autonomia. Ela não vai mais depender de você nem de ninguém para ter a paz que ela precisa. Ela
ela sabe que agora ela só depende de Jesus e Jesus está sempre, o tempo inteiro com ela, 24 horas por dia. Sim. Então, o Elifaz continua dizendo: quando você é tocado, perde a vontade de viver. Não é o seu temor a Deus a sua confiança? Você que vivia uma vida íntegra e justa, onde está a sua esperança? Pensa um pouco. Por acaso Deus já destruiu um inocente? Onde os íntegros sofreram destruição? Na minha opinião, os que cultivam o mal e semeiam maldade, esses é que colhem como castigo de Deus a maldade que fizeram. Sim, Deus destrói esses homens com o sopro da sua ira, da mesma maneira que o calor do sol faz murchar a erva. Eles podem rugir e rosnar como os leões, mas até os dentes dos grandes leões se quebram. Morrerão de fome como um leão velho que não pode mais conseguir alimento, e os filhotes se espalham. Uma grande verdade foi revelada a mim, um grande segredo, que eu mal consegui ouvir quando me foi contado. Certa noite, quando todos dormiam, eu tive uma visão perturbadora. De repente, o temor e o tremor me sobrevieram. O meu corpo inteiro estremeceu. Um espírito, ou vento, apareceu diante de mim e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Eu percebi que o espírito estava à minha frente, mas não era possível ver a sua forma. Parecia uma sombra, um vulto diante dos meus olhos. Então, no silêncio, ouvi uma voz abafada. Por acaso o homem poderá ser mais justo do que Deus? Por acaso o homem poderá ser mais puro que o seu Criador? Deus não pode confiar nem em seus mensageiros, e em seus próprios anjos encontra imperfeições. Que dizer então do homem feito do pó da terra? Que Deus pode destruir com a mesma facilidade com que o homem esmaga um inseto? A vida humana é tão curta. O homem nasce pela manhã e morre ao pôr do sol. Morre para sempre, ninguém se importa. Quando se cortam as cordas da sua barraca, morrem e se vão, sem terem alcançado sabedoria. Grite por socorro se quiser, mas ninguém responderá ao seu pedido de ajuda. Peça ajuda aos anjos, mas será tudo em vão. O ressentimento destrói o insensato, e a falta de juízo leva à morte. Eu observei a vida do homem que se revolta contra Deus. A princípio tudo vai bem, mas logo vem a desgraça sobre a sua casa. Os filhos do homem rebelde sofrem por causa do pecado do pai. São desprezados pela sociedade e não recebem ajuda de ninguém. O homem rebelde fica sem o que plantou, porque os ladrões roubam tudo. Tudo que ele ajuntar acabará no bolso de gente desonesta. Todo esse sofrimento não brota da terra, e a desgraça não nasce do chão. E esse é o fim da vida humana, tristeza e frustração. Isso é tão natural quanto as faíscas de uma fogueira que voam para cima. Vou lhe dar um conselho. Procure a Deus e apresente sua causa a Ele, pois Ele faz maravilhas, milagres que nem se podem explicar. Ele manda a chuva cair sobre a terra e regar os campos. Ó a chuva aqui, ó. Ele exalta os humildes e coloca em segurança os que choram. Ele acaba com os planos de homens perversos e não permite que façam as maldades que planejam. Os perversos acabam sendo destruídos pela sua própria maldade. Seus planos violentos são cortados por Deus. Em pleno dia eles ficam no escuro como cegos. A luz do dia será tão escura quanto a meia-noite. Deus salva os órfãos e necessitados. Salva-os das mãos dos poderosos. Por isso há esperança para os pobres.
porque os perversos serão destruídos pela sua própria injustiça. Feliz é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Ele mesmo trata da ferida que ele fez. Ele machuca, mas suas mãos curam. Ele está sempre ao seu lado, para livrá-lo de todos os problemas que surgirem. Se houver fome na terra, ele lhe dará comida, e ele o protegerá do golpe da espada na guerra. Ele cuidará para que você não seja destruído por palavras mentirosas. E mesmo no meio da destruição, você não precisará temer. Sim, você rirá da destruição e da fome. E não precisará ter medo dos animais ferozes. Deus fará com que as pedras do campo sejam úteis para você. E os animais do campo serão seus amigos. Você pode ter certeza de que a paz guardará a sua casa. E você não achará falta de nada quando contar os bens da sua morada. Sua família se tornará muito grande e poderosa na terra. E os seus descendentes serão como as folhas do pasto. A morte chegará na hora certa, quando você já tiver vivido uma vida longa e feliz, como um feixe de trigo que se colhe quando está maduro. Eu venho observando a vida por muito tempo, e sei que o que lhe disse é a verdade. Para o seu próprio bem, ouça e aproveite o meu conselho. Como eu disse, deu certo para englobar o 4 e o 5, que fazia parte do contexto, né? E eu acho que a mensagem de hoje é bem de esperança. E como a gente já tinha dito em outra live, tradução de esperança é fé. Então, mesmo quem diz que não tem fé porque não acredita e tal, mas tem esperança, enrustidamente você tem fé, mesmo sem saber, né? Então tenha fé, e como este amigo, nós esperamos que nós possamos ser ferramenta de Deus com essa outra ferramenta aqui, né, internet, e levar uma palavra de esperança em mais um dia, para que as aflições que todos nós passamos tenha a sua cura em Jesus, em Deus. Porque o que me ajudou muito, né, a crer, né, e até chegar nesse encontro com o Pai, foi assistir, né, e ter contato com histórias de pessoas que passaram por coisas semelhantes ou até mais... bem piores. Mais difíceis, né? E que estavam ali de pé, sorrindo, vivendo bem, assim, cheios de alegria, né? E eu falo, como pode, gente? Né? E aí, ao ter contato com as histórias delas, teve um canal que me ajudou muito positivamente, né? No YouTube, assistam, tem muitos, é um podcast, né? Tem muitos episódios lá com histórias incríveis. E eu assistia uma atrás da outra, assim. Mas é claro, a escolha deles não é uma crítica, tá? A escolha deles foi de trazer grandes lideranças, né, religiosas, para contar as suas histórias de encontro com Deus. E aí eu pedi várias vezes, ai Pai, eu gostaria de poder não só ajudar as pessoas com a nossa história, né, o quanto viver com o Senhor tem nos salvado, como também poder contar, né, histórias mesmo anônimos, entendeu? Porque quanto mais testemunhos a gente escuta, a gente tem contato, mais firma a nossa fé. Mesmo depois que esses milagres acontecem, gente, nós estamos num mundo que rouba nossa memória o tempo inteiro. Né? O inimigo faz questão. E
Então a gente sempre tem que estar regando a plantinha, né? Então por isso a gente tem aqui lido, né, a palavra, ele tem nos inspirado para isso, e eu creio que a gente caminha assim para ouvir histórias de outras pessoas. Qualquer um de vocês que esteja acompanhando fala, poxa, eu tenho uma história com Deus. A gente marca uma live, sabe? Mas vamos espalhar essas histórias por aí. Bom? Vamos regar o jardim, né? Que é como o pai fala, né? Quando ele falou, cuida do jardim, né? E eu tô cuidando. Você quer ter flores, borboletas, passarinhos? Não adianta você prender eles na gaiola, eles vão ficar tristes, né? Cuida do jardim que eles vêm. Então, tanto o jardim de verdade quanto o jardim que é o seu coração. É uma metáfora, né? Cuidar do seu coração, sempre alimentar ele com coisas boas, com histórias bacanas, sabe? Sim. Que daí as borboletinhas vão aparecendo. É isso. Então, borboletas, fiquem bem. E até amanhã. Muitos corações para todos. Fiquem com Deus sempre. Um beijo. Tá bom? Amém.